bispo hoje está usando todas as insígnias do seu ministério episcopal. Isso para dizer, se dirigir às famílias. O bispo usa a cruz peitoral. Segundo a leitura nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos redimiu na cruz para não mais vivermos o pecado. Cruz peitoral. Aqui está a igreja. Igreja, fosse redimida por Cristo. Afaste-se do pecado. Deixe-se redimir por Ele. Famílias, sois redimidas por Cristo. Cristo vos libertou. Que tenhamos nas nossas casas, vemos um esvaziamento do sagrado em muitas perspectivas. Hoje, se você chamar um arquiteto para fazer o projeto da sua casa, não vai ter lugar para o sagrado. Vai lembrar de tudo na sua casa. Um espaço para isso, para aquilo e para aquilo outro. Vai ter até o espaço do barzinho. Talvez seja o primeiro da casa. Aqui vai ser o barzinho. Aqui é o lugar de beber e comer em excesso. Às vezes não vai ter aquele espaço especial da oração. Aqui é a capela desta casa. Aqui é o lugar que a família reúne para rezar. Aqui se põe o oratório. Aqui se coloca o terço. Aqui se coloca a Bíblia. Aqui coloca leituras de boas leituras para edificar a vida da família. O que nós estamos entronizando nas nossas casas? O que nós estamos entronizando em nossas famílias? O que estamos permitindo que entre dentro de nossas casas? O que estamos permitindo que entre dentro de nossas famílias? Muitas vezes abrimos as portas para aquilo que é destrutivo, para aquilo que desune e destrói a família, por aquilo que esvazia a família da sua dignidade. O bispo usa o anel. Igreja, vamos viver a nossa fidelidade a Cristo todo dia. Quero que junto com o anel do bispo esteja também a aliança dos casais. Tem o mesmo sentido. É a igreja no sacerdócio ministerial, a serviço da evangelização, chamando o povo santo de Deus a viver a fidelidade em Cristo. São dois sacramentos do serviço. O da ordem, os que recebem a ordem sacra, se coloca a serviço da evangelização do povo de Deus. O casal recebe o matrimônio para transformar a sua casa numa igreja doméstica. É também um sacramento do serviço. Santifica-se a união do casal para que aquele casal se coloque a serviço de ser uma família santa. Aliança, casais. Mantenhamos nossa aliança visível. Não só externamente no nosso dedo, mas é essa aliança que Cristo veio escrever em nossas consciências e em nossos corações. Que lá o profeta Isaías já tinha no Antigo Testamento disse: não mais em pedras, em tábuas de pedra, mas escrever na carne do nosso coração. Celebramos nessa sexta-feira o coração de Jesus. É o nosso coração com a mais estreita unidade com o coração de Jesus. Deixando que Ele escreva no nosso coração o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Esta aliança é perpétua. Essa aliança foi selada na cruz com o sangue de Cristo. Honremos esta aliança, procurando levar uma vida santa. A aliança
Esta aliança está gravada em nossos corações. E a cruz de Cristo é o sinal visível desta aliança. O amor que Deus tem por nós. O amor que Deus quer entre nós. Jesus deu a vida para revelar este amor. O tema do Encontro Mundial das Famílias é amor em família, vocação e missão. Amor em família, vocação e missão. Não dá para pensar a família se ela perder esse essencial. Essa família perde todo o seu sentido quando deixa de ser um lugar de amor entre pessoas. Quando não é o amor que alimenta as relações do convívio familiar. A família perde todo o seu sentido. Vira só um lugar de obrigações. E às vezes vira-se também um lugar de muitos desaforos. Um lugar de muitas ofensas. A família é o lugar do convívio amoroso. O Papa diz, é na família que se aprende a amar. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Famílias, não percamos o horizonte dessa nossa missão da vida em família. Ser esse primeiro lugar que se ensina a amar, que se aprende a amar, que se vive o amor. Não adianta fazer discursos sobre o amor. O amor não se deixa enquadrar em discursos. O amor só se deixa manifestar nas atitudes. Não adianta eu dizer palavras bonitas sobre o amor se minhas atitudes não traduzem amor. Se minhas atitudes não mostram amor. Se minhas palavras não mostram amor. São nossas atitudes e nossas palavras no ambiente familiar que mostram o amor que há entre nós. E os filhos, desde o ventre materno, desde a concepção, o filho sabe se os pais têm amor um pelo outro. No primeiro dia da gravidez, o dia que se concebeu uma nova vida no seio de uma mulher, desde a concepção, não é a hora que a criança vem para o braço da mãe que ela começa a existir. Ela começa a existir na concepção. E a partir daquele momento já começa a se ter registros das relações humanas. Se ela está num ambiente bom para nascer, ou se ela está num ambiente de brigas, ofensas e discórdias. Se ela está sendo desejada com amor, ou se ela se tornou um foco de tensão. E ela vai criar esses registros afetivos, que depois a psicologia vai dizer muito sobre isso. Desde o primeiro momento, a família deve ser um lugar de amor. Desde os filhos não podem vir como uma coisa que não foi pensada e desejada com amor. E o fato de isso não ser a primeira atitude não justifica aborto. Nós temos que mudar o ambiente da concepção, torná-lo melhor e não dar uma resposta pior. Onde tudo não foi pensado com amor, a resposta não deve ser o aborto. Vamos pôr o amor daqui para frente. Onde tudo se começou sem essa perspectiva do amor. Deve ser colocado o amor desde o momento da concepção. É possível colocar o amor. Se ele não foi a motivação inicial, é possível introduzir essa motivação nos passos seguintes. Nunca colocar um crime no lugar. Nunca colocar o aborto como uma resposta. Isso vai deixar feridas no corpo e na alma. Vemos muitas propagandas a favor do aborto e nunca vemos uma mulher que abortou dar entrevista. Que ela tem consciência da dor que ficou na sua vida e na sua consciência. Vocês veem nessas propagandas de televisão, as mulheres que abortaram dando entrevista? Não conseguem. A dor é grande, o sofrimento é grande. Não brinquemos com a vida. O amor em família, vocação
e missão. Por isso, o bispo está usando o báculo pastoral e a mitra. Quer dizer para as famílias, vocação e caminho de santidade, que é o tema. Amor em família, vocação e caminho de santidade. Então o bispo hoje fez questão de colocar a mitra. Quando o bispo coloca a mitra, ele está dizendo, igreja, busque o caminho da santidade. Porque ela é simbolicamente o sinal da coroa da glória. Aqueles que buscarem fazer o curso da vida terrena, buscando uma vida santa, vão entrar na glória do Pai. Queremos que a família seja esse primeiro lugar de viver santamente. Amor em família, vocação e caminho de santidade. Então o bispo hoje usa a mitra, querendo depositar esta mitra sobre todas as nossas famílias, chamando as nossas famílias a serem santas. E o bispo usa o báculo pastoral. Estou com esforço de manter esse banner aqui, que tem a figura da Sagrada Família, que o bispo quer na nossa igreja diocesana. Um grande empenho pela evangelização das famílias. E o báculo significa o cuidado pastoral, o guiar no caminho da fé. Nossa diocese quer colocar toda a sua atenção e esforço para a evangelização das famílias. Ajudar nossas famílias a fazer o caminho da fé. Chamar as nossas famílias ao caminho da fé. Então aqui está o báculo pastoral. Está sendo confiado ao Padre Gés, ao diácono João Francisco, a esta comissão diocesana que está se organizando, e queremos estendê-lo em todas as nossas paróquias e comunidades. Para todas as lideranças, que nossa atenção de evangelizar se volte em primeiro lugar para as famílias. Nossa diocese, antes de terminar, e a pandemia ainda tem aí seus sinais que exigem de nós cuidados, mas mesmo quando estávamos parados, já incluímos na nossa perspectiva pastoral. E o segundo semestre desse ano será a hora de desenhar o que vamos realizar no ano de 2023. E nessa perspectiva do que a nossa diocese quer dar maior atenção, está a Comissão Vida e Família. Ela quer dar atenção às famílias através dessa comissão, Vida e Família. E entre as linhas prioritárias, nós pusemos evangelizar famílias recém-constituídas. Famílias onde muito provavelmente vai acontecer uma gravidez. Família onde muitas delas já temos uma criança. E é ali que queremos ver acontecer a evangelização. O que vai tornar aquele que será batizado melhor na vivência da fé, não é depois, mais tarde, entrar num breve tempo de catequese, de 1 ou 2 anos. O que constrói a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, é o ambiente familiar. Senão depois vem para receber os sacramentos, recebe de forma quase que social, para dizer que sou batizado, sou crismado e fiz primeira comunhão, e nem sempre persevera no caminho da fé. Temos que construir esse ambiente de vivência da fé na família. É hora do batismo, é a família que traz. É hora da primeira comunhão, é a família que traz. É hora da crisma, é a família que vem com este que será crismado. É a missa dominical, nós participamos em família. O caminho da fé faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso ser família. O Papa, hoje, na mensagem do Ângelus e ontem na missa que celebrou com as famílias em Roma, ele diz, famílias, a igreja está com vocês e em vocês. Olha que frase interessante. Famílias, a igreja está com vocês. O mundo muitas vezes vai, como está fazendo aí, pisotear nossas famílias. Nossas famílias, se formos olhar os meios de comunicação de maior alcance, eles agridem a família dia e noite nos seus fundamentos. Pisoteiam.
dissimam até um ódio contra a família. O Papa diz: família, a igreja tem amor por vocês. Não deixe que esse ódio que se espalha aí contra a família os intimide a ser famílias, na graça de Deus. A igreja está com vocês, e a igreja está em vocês. Porque são formadas de pessoas batizadas, de pessoas que querem fazer o caminho da fé. E aonde estão os batizados, ali está a igreja. A igreja está em vocês. Sois igrejas domésticas. Queremos uma pastoral familiar que não queira começar escolhendo os perfeitos, porque senão ela vai julgar e condenar a muitos. Pastoral familiar não é para escolher os perfeitos, mas é para cuidar de todos. Pastoral familiar não pode julgar e condenar. Pastoral familiar precisa abrir as portas para todos. Levar a mensagem de fé, de amor e esperança para o seio de todas as famílias. Não importa o seu arranjo, nesse mundo tão complexo que nós estamos vivendo. Temos o ideal maior da família na graça do matrimônio. Mas esse não é o nosso critério inicial. É o critério que queremos apontar como a dignidade maior da família. Mas não vamos começar exigindo, julgando e condenando. Vamos fazer um caminho para que todos se sintam acolhidos e amados pela igreja. Para que todos se sintam motivados a fazer o caminho da fé. Para que todos se sintam motivados a viver na graça de Cristo. Verdadeiras igrejas domésticas. Lugar da presença de Deus. As leituras hoje estão falando de vocação, estão falando de discipulado. Jesus tomou a firme decisão. E os discípulos se arriscam a querer segui-lo. Nos faz lembrar João 6, quando Jesus, ao falar que o discípulo precisa receber o seu corpo como alimento, sua carne como alimento, seu sangue como bebida, e se tornar um com eles, com ele. Isso é o discípulo. Se torna um com o seu Senhor. Torna-se um com Cristo. Cada um de nós batizados, cada uma de nossas famílias, somos chamados a nos tornar um com Cristo. Diante desta palavra, alguns exclamaram: esta palavra é dura demais, quem pode suportar? E alguns, a partir daquele momento, abandonaram o seguimento de Jesus. E Jesus se dirigiu aos apóstolos e fez uma pergunta: vós também quereis ir embora? E Pedro, pela resposta da igreja discípula, falou: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós não queremos ir embora. Famílias, seja nos momentos de alegria ou nas desventuras, vamos com o Senhor. Somos seus discípulos. Seja para viver as ocasiões de alegria, seja para suportar tribulações. Os apóstolos estão com Jesus e ainda não depararam com Jerusalém. Jerusalém significa os dias da tribulação. É onde Jesus vai ser julgado, condenado e padecer a morte. É isso que Jesus falou para os discípulos: estou indo para Jerusalém. Sois capazes de ir comigo? E Jesus então vai advertir sobre as respostas de fé superficiais. Cristão não pode ter uma fé superficial. Para seguir Jesus de perto, precisamos, como ele, de tomar a firme decisão de viver a nossa fé. E Jesus mostrou 3 atitudes que representam uma fé superficial. Eu te seguirei aonde quer que fores, alguém disse a Jesus. É o entusiasmo de momento. Será que na hora da aprovação és capaz de dar essa mesma resposta? Ou é só na hora que está tudo bem, que o Senhor está comigo, eu estou com Ele? E quando vem os desafios de viver a fé? Os desafios de testemunhar o amor, sobretudo na vida familiar. O Papa fala, hora que vem uma crise de relacionamento, não é vou voltar para a casa do pai, vou voltar para a casa da mamãe, que ele usou a expressão. Muitos casais, diante da primeira crise,
vamos separar. Vamos voltar para a casa de nossos pais. O Papa diz, não é assim. Crises fazem parte da vida familiar. Precisam ser superados com amor. Precisam ser vivenciadas com amor. Porque elas são superáveis. Se o amor for mais forte do que as crises de momento. Nós não podemos ser cristãos tempestivos, dizendo a Jesus, onde fores, iremos juntos. Selam o matrimônio dizendo que são capazes de suportar tudo. Logo vem provações no casamento e na vida familiar, querem jogar tudo para cima. Esquecerem tudo que jurou. E tiram o amor do centro das relações. As raposas têm tocas e os passos têm ninho, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Estão dispostos a desapegar de tudo que o mundo propõe para ser um bom cristão, para ser um bom discípulo. A segunda resposta de uma fé superficial. Jesus disse a outro, segue-me. Ele respondeu, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Às vezes vamos pondo muitas prioridades em lugar da resposta da fé. Sempre temos um pai para enterrar. Sempre temos uma coisa que nós julgamos ser mais importante do que seguir Jesus. E esse mundo não nos para de oferecer pais para nós enterrarmos. Dizendo isso é mais importante do que sua fé. Um discípulo maduro não troca o chamado de Jesus por propostas do mundo. Isto é mais importante, diz o mundo. Mas o discípulo deve dizer, a minha fé é maior do que isto. Eu não vou trocar a minha fé. Nada mais importante. Os antigos falavam primeiro a devoção, depois a diversão. Hoje inverteu. Sai-se para comer, para beber e para divertir, como se não fossem batizados. Esquecendo que em primeiro lugar a espiritualidade para o cristão, depois a diversão. Muitas vezes nos ocupamos nossos fins de semana com muitas coisas, menos com o cuidado espiritual da família. Primeiro a devoção, depois a diversão. Jesus está dizendo, o mundo está invertendo. Quantas vezes esses grandes meios de comunicação falam da importância da espiritualidade na vida da família? Não vão falar nunca. E sempre vão nos apresentar ilusões do mundo, como se elas fossem mais importantes do que a nossa fé e a nossa espiritualidade. O terceiro discípulo superficial. Um outro te disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. É preciso um desapego total. Nós temos que perguntar qual o apego que não tem um ambiente onde temos uma relação afetiva maior do que nossa família. Um desapego verdadeiro para viver bem a fé a partir daquilo que nos é mais precioso, que são as nossas relações afetivas. Que nada disso seja impedimento para vivermos a nossa fé, para cuidarmos da nossa espiritualidade. Casais de namorado, casais de noivos, está acontecendo no namoro, no noivado de vocês, esse tempo de cuidar da vida espiritual. Casais novos, está acontecendo na casa de vocês esse tempo de cuidar da vida espiritual. Esse é o nosso chamado. Esse é o discipulado. Não dizemos que primeiro tem que despedir dos familiares, primeiro tem que dar atenção só às relações afetivas da vida familiar. Elas são importantes, devem ser construídas todo dia. Mas junto com as relações afetivas, a família precisa da força da graça de Deus. Precisa cuidar da sua espiritualidade. Nós chegamos, o que nossas famílias estão transmitindo para as novas gerações? Os que nascem nas nossas famílias hoje, estão aprendendo a priorizar o caminho da fé. Por isso a primeira leitura fala de vocação, o amor na família, vocação e missão.
Ali se ensina a amar, ali se ensina o caminho da fé. Elias joga o manto em Eliseu. E Eliseu toma uma decisão imediata. Estava arando terra, sacrificou os bois, pegou a madeira do arado e da canga, já ali fez um sacrifício, deu de comer os que ali estavam, dizendo: tomei uma decisão, abracei o profetismo. O profetismo na casa de Israel significa: o profeta tem a missão de chamar a casa de Israel a ser fiel a Deus. E o profeta tem a missão na casa de Israel de condenar os maus caminhos. Famílias, casais, o manto de Eliseu está sobre vocês. O profetismo hoje na vida familiar. Somos chamados como profetas da família, nesse mundo que tanto despreza e agride a família. Nós somos profetas da família. Esse manto nos é confiado. Somos chamados a buscar as nossas famílias para a fidelidade a Deus, como faz o profeta no Antigo Testamento. E Jesus vem trazer o coroamento do profetismo e confiar esse profetismo à igreja. E no profetismo da igreja está o evangelho da família. Anunciar a família como um grande bem para a humanidade e para a sociedade. A família não é um bem particular para a igreja. Quando agredimos a família, estamos agredindo a vida familiar, a vida social também. Veja as condições que está a vida social hoje, porque ela é reflexo das nossas agressões à família. Que ela é reflexo do abandono da família, que está sendo abandonada e agredida. A igreja tem o profetismo das famílias, o evangelho da família, para dizer que a família é imprescindível na nossa vida. E o canto do início da missa, até mesmo o céu desejou ser família. O Filho de Deus visitou uma família no mistério da encarnação. Ali nasceu, foi amado, recebeu cuidados. Ali cresceu. Ali participou de uma vida espiritual de uma família, como o Evangelho tanto nos mostra Maria e José, participando das práticas religiosas de seu tempo. O céu desejou ser família para nos mostrar a dignidade e o valor da família. Esse é o nosso profetismo. Esse é o manto que é confiado à igreja. Nós defendemos, amamos e queremos famílias santas. Esse manto é confiado a nós. Famílias, passemos esse manto para as novas gerações. Ajudemos a criança de hoje, o adolescente de hoje, o jovem de hoje, a ver a família como um grande bem. E se prepararem bem para constituí-las. Constituí-la na dimensão do amor e da fé. Isto é a família. Não deixemos que o Paulo falou na segunda leitura agrida nossas famílias. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. A nossa liberdade cristã não é para deixar escancarar as portas ao pecado, diz Paulo. A nossa liberdade na fé é para viver bem o nosso batismo. Por isso Paulo fala com firmeza. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. A única escravidão que nos compete no discipulado de Jesus é a escravidão do amor. Sermos capazes de amar uns aos outros irrestritamente, a ponto de doar a vida uns pelos outros por amor. Cuidar uns dos outros com amor, como Jesus ensinou, e por isso deu a vida por nós. Então, Paulo dá essa advertência. Não usar da liberdade como um pretexto para servirdes à carne. Hoje está aí essa proposta, né, de uma vida sexual deliberada. Está virando uma escravidão, chamado sexo livre. Onde o sexo está sendo instrumentalizado só para o prazer erótico. Sem o compromisso de ser parte de uma vida familiar.
Então esse sexo instrumentalizado, ele é do coração da família, ele é do ser da família, ele tem dignidade. Por isso tem um mandamento sobre o corpo e a sexualidade, chamado castidade para os solteiros e fidelidade conjugal para os casados. Não usemos da nossa sexualidade seguindo essa cultura do amor livre, do sexo livre, onde o sexo não vem acompanhado de compromisso, onde o sexo não vem acompanhado de amor, onde o sexo não vem acompanhado de respeito ao outro, à sua vida e ao seu corpo. Não temos direito de instrumentalizar o corpo uns dos outros, só para buscar prazer erótico. Isso é coisa do mercado. Isso não é do evangelho da família. O evangelho da família é a santidade da vida e do corpo. Depois que se prega um sexo livre, atenta-se contra a vida quando vem uma gravidez indesejada e a leva para o aborto. Comete-se pecado contra 2 mandamentos ao mesmo tempo. Peca-se contra a castidade e pratica-se um homicídio. Mata-se uma vida nova que está no ventre de sua mãe. Isso é da cultura da morte. Está aí entre nós. Temos que ter boa consciência da nossa fé, dos valores. O cardeal dizendo ao Papa, dizemos, temos desafios espirituais e morais. Famílias, temos desafios espirituais e morais a superar. Porque a cultura da morte está aí. Porque a cultura do sexo livre está aí. São desafios morais. A cultura do aborto está aí. São desafios morais. E muitas famílias estão abandonando o caminho da fé. É desafio espiritual. Empenhemos-nos, famílias, a ser famílias buscando a cada dia a nossa conversão. Sermos famílias no caminho da fé. Sermos famílias que têm o amor em família como vocação e missão. Assim seja.